Amém. Bem, irmãos, vamos colocar de pé. Nós vamos ler Apocalipse 10, verso 11, para a nossa meditação. Apocalipse 10, 11, conhecido de todos. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Grande Criador, queremos usufruir deste ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Queremos falar mais um pouquinho sobre posicionando a revelação. E temos visto tudo revelado, então tem que ser posicionado. Tudo que nós temos visto, temos que posicionar o que nós vemos. A dádiva de Deus é a visão. Você sabe que se você vê, isso mostra o lado natural e o lado espiritual. Então você que é mais agradecido a Deus é porque você vê o natural e vê o espiritual. Tem aqueles que só vê o natural. Então eles não têm o que agradecer porque não vê o espiritual. E vê bênçãos, tem muitos de nós só vemos bênção de Deus e contamos por bênção de Deus uma casa, um carro, saúde, é que contamos por bênção. Mas o irmão Brand disse que a maior bênção de Deus foi Ele ter perdoado meus pecados. Amém. Então, isso a gente tem que ser agradecido a Deus. Ninguém pode perdoar que nem Deus, você sabe. Nós perdoamos, mas nós lembramos. O irmão Brana disse que Deus não. Deus perdoa e nunca mais lembra. O erro que você cometeu, que Ele perdoa, o que você perdoa, irmão, de vez em quando, a irmã, o marido, a mulher, joga na cara. Qual que você fez? Deus não lança em rosto aquilo que você fez e Ele te perdoou. Ele te perdoou, porque o irmão Brana ensina, você perdoa, mas não pode justificar a pessoa. Deus não, Deus perdoa e justifica. Então Deus perdoa e te declara justo. Aí Ele não pode falar mais nada naquilo. Ele não pode dizer que eu fiz errado ali atrás, há um mês atrás, um dia atrás. Nem Deus pode falar que eu fiz errado. Porque se eu orei para Ele, senti o perdão dEle no meu coração, Ele não lembra mais daquilo. Não lembra. Então nós temos que tomar cuidado com os nossos problemas. E não pensar que nós, nesse ponto, somos como Deus, que o irmão Brand diz que não é. Entende? Neste ponto, não somos como Deus. Deus perdoa e esquece. Você perdoa e não esquece. Deus perdoa e te justifica. Você perdoa e não justifica a pessoa. Entende? Então, a gente é agradecido a este Deus, porque temos alcançado o perdão. E Ele tem lançado, como diz o profeta Oséias, no mar do esquecimento. Então, acabou. Não tem mais pecado. Tudo que você foi no passado, foi. Deus não lembra daquilo mais. Não é porque Deus é esquecido, é porque Ele te justifica. Então, aí acabou. Ele te perdoou e te justificou. Agora, a questão é nós sermos sempre o reincidente. Pecamos, perdoa, Senhor. Pecamos, perdoa, Senhor. Pecamos, perdoa, Senhor. A mesma coisa. Mas você pode saber que até na lei a penalidade é maior para um reincidente do que para um primário. Então, vamos ser só primário. Entende? Se nós somos o primário e somos perdoados, Deus nos justificou. Agora, não quer dizer se você pecar na mesma forma, no mesmo pecado, outra vez, não quer dizer que Ele não te perdoa. Enquanto você estiver vivo e conseguir chegar diante dEle,
Não tem uma hora, mesmo depois que o Cordeiro saiu do trono. Não tem um momento que você chega diante de Deus, perdoa que ele diz, não, eu já saí do trono. Ele não faz isso. Ele te perdoa. Porque essa é a natureza dele. É a natureza dele. As pessoas não entendem Deus ter saído do trono, por isso, porque agora não tem jeito mais. Não, para o eleito tem jeito a vida toda. O eleito, enquanto ele viver aqui nessa terra, tem jeito. A gente não está para errar, não está para pecar, mas pecou. Filhinhos, é bom que não pequeis. Bom, aí ele diz, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Agora nós temos uma revelação junto ao Pai, que nós não tínhamos durante todos esses 2 milênios, para falar a verdade, dentro de 6 milênios esse mundo, nunca tiveram o que nós temos hoje. Profetas e reis desejaram ver os dias de Jesus, mas profetas e reis desejaram ver os nossos dias. Os apóstolos desejavam ver nossos dias e não puderam ver. E nós estamos vivendo esses dias. Deveríamos então ser muito mais agradecidos, entende? Pelo que nós estamos participando hoje. O irmão Brana, eu gosto de pensar nisso porque parece que não é verdade, mas o irmão Brana desejava uma igreja como a primitiva. Ele pregou isso, mas chegou um dia que ele não desejou mais. Ele falou, por que você deseja ser como a igreja primitiva? Você tem coisa muito maior hoje. Por quê? O povo da igreja primitiva tinha batismo, tinha decência na igreja, a ordem da igreja, tudo bem. A unidade de Deus. Mas não tinha selos, trovões revelados, e nem podia ter, ia ser 7 eras de história, para depois ser revelado aquilo. Tinha que passar por 7 eras, e ia passando e aquela ia ficando na história. Para depois Deus chegar na última era e revelar. É como ele passou todo o Velho Testamento, e foi passando profetas e profetas, até que ele mesmo veio. E aqui ele foi passando mensageiros e mensageiros, até que ele mesmo veio. Irmão Branham disse que foi ele mesmo que veio. Irmão Branham disse que foi ele mesmo que veio para Abraão. E o irmão Branham disse que foi ele que veio hoje, outra vez. Ele mesmo veio. O William Branham era só a carcaça onde ele veio. Entende? O William Branham era só a carcaça. Ele estava dentro daquela carcaça. Ele veio. Deus veio. Jesus era só a carcaça. O Pai estava ali. E ele podia falar, eu e o Pai somos um. Aí jogava a pedra nele. Porque não admitia. Como é que você pode ser igual ao Pai? Vamos meter pedra nele. Com toda a religião que eles tinham, vamos jogar pedra nele. Ele está dizendo que ele e o Pai é uma coisa só. Não pode. Não pode. Nós estamos vendo que ele é um homem. Nós sabemos quem é o pai dele, a mãe dele. Diz que veio pelo Espírito Santo, mas nós sabemos quem é o pai e a mãe. Eles não admitiriam e não admitiam também naquele dia o nascimento por obra do Espírito Santo. A mesma coisa é hoje. Eles não admitem que você nasceu do Espírito Santo. Agora é tempo de nascer do Espírito Santo mesmo. Ó, você nasce, você cresce, está tudo dentro de uma era só. Nasceu, cresceu, amadureceu e vai ser colhido. Tudo dentro de uma era só, da era do profeta. Irmão Branham veio e disse que nós temos que permanecer na presença do Filho do Homem. O Filho do Homem é Deus em carne. Deus em carne agora é Deus na palavra. E Deus em carne que estava me lembrando, agora Deus em carne está em você, está em mim. Você permanece na presença do Filho. A igreja, para amadurecer, tem que permanecer na igreja do Filho, porque o Filho é luz, o Filho é o sol. Ele amadurece a semente. Agora, nós não temos que amadurecer a semente da era primitiva. Aquela já foi. Nós temos que amadurecer a semente dessa era, porque já nasceu. No tempo de William Branham, foi o surgimento da luz, mas veio até gerar luzes. Ele foi a luz. Jesus era a luz. Eu sou a luz do mundo. Mas logo ele diz, vocês também são luz. Branham era a luz do dia. Ele nasceu quando? No entardecer. O que Jesus veio? Na luz do amanhecer. Branham veio na luz do entardecer.
O que faz a luz do amanhecer? Olha, te salvou, te perdoou, te remiu. Você não precisa da luz do entardecer para te remir, para te salvar. Você já foi salvo. Você precisa da luz do entardecer para amadurecer o fruto da copa da árvore. Quando o irmão Branham diz, esse sol do entardecer é para amadurecer só o fruto da copa da árvore. Mas tem muitos irmãos lá no meio da árvore, da era das trevas. Não, aquilo ali já foi amadurecido, aquilo ali já caiu, aquilo ali já morreu, já passou por aquele tempo. E foi o tempo do sol quente que entra dentro da árvore. Entende? É aquele sol quente que é mormaço que entra lá no meio da árvore e amadurece os frutos do meio da árvore. Agora, a luz do amanhecer, ele pode amadurecer os frutos da barra da árvore. Eu estou vendo uma mangueira cheia de manga, assim, cheia de fruta, e o sol da manhã batendo nela e amadurecendo. Mas aquele fruto lá do meio precisa do sol do meio-dia, das 3 horas, bem quente. Quando você diz que sol quente, ele está amadurecendo aquele fruto lá no centro da árvore, fica lá no meio. Agora, tem uns frutos que ele vem na última hora. Esse é os frutos da última hora, é o povo do entardecer. É aqueles que vêm como trabalhadores da hora undécima, lá na copa da árvore. E agora? Tem sol? Tem a luz do entardecer. A irmã Branham diz que essa luz é para amadurecer o fruto da copa da árvore. Então, essa é a mensagem que nós temos hoje. Nós temos que ter uma mensagem que nos amadureça, bem na copa da árvore. Só o solzinho do entardecer, que não precisa ser quente, não precisa ser muito forte, não precisa ter muita perseguição. Porque lá no meio da árvore foi preciso de perseguição, de morte, ser cerrado pelo meio, cortado, mortos ao fio de espada. Aqui não. Aqui nós estamos pregando o evangelho, uma facilidade, porque o sol está batendo bem na copa da árvore. Que era a que nós estamos vivendo. Devemos ser agradecidos a Deus pelo momento que nós vivemos e saber que hora. Essa é o posicionamento dessa revelação. Onde estamos? Na copa da árvore. Aonde estamos na pirâmide? Não estamos no meio da pirâmide. Não estamos no pescoço da pirâmide que foi no tempo do irmão Branham. Nós estamos na copa. Nós estamos na pedra de coroa. O irmão Branham, o ministério dele foi exatamente ali, no pescoço, filho do homem. Quando ele entrou na pedra de coroa, que é isso que vocês veem aqui atrás, quando ele entrou nessa pedra de coroa, aquela foi a revelação que ele tinha que levar a noiva para ali, para ela poder amadurecer nos trovões. Porque exatamente ali, ela tinha que amadurecer. Ele foi primeiro para depois nos levar. Olha, o pai tem que fazer isso primeiro para depois levar os filhos. Você não pode orientar um filho se você não foi lá. Você tem que ir lá primeiro para depois orientar seu filho. Ali é o seu lugar. Entendeu? O irmão Branham tinha vontade de chegar na copa da pirâmide. Um dia ele diz, estamos na copa da pirâmide. Ele tinha vontade disso. Ele pregava isso e sempre pregava no Egito. A pirâmide que está simbolizando as eras da igreja está ali no Egito. Ela não tem a pedra de coroa. Ela não tem a parte superior. Ela só é até aqui. Ela não tem a pedra de coroa. Porque essa pedra de coroa estava por vir até no Egito, que é para gentil. A pedra de coroa não desceu enquanto não chegou o tempo. Deus deixou que eles fizessem as pirâmides. Tem pirâmide no Egito que é perfeita, já está completa. Essa não tem o tipo que nós usamos. Não tem o tipo que o irmão Branham usou. E aquilo que Jesus pregou e que Pedro falou sobre ele também. A pedra que foi rejeitada. Essa pedra que foi rejeitada, ela tinha que voltar. Ela tinha que ser rejeitada no alicerce para voltar na copa. Entende? Outra vez, ela tinha que ser rejeitada no alicerce para voltar na cobertura da igreja. Então ela foi rejeitada. Foi rejeitada, eu vou voltar. Por isso Jesus pregou que haveria nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló, o Filho do Homem estaria outra vez aqui. Era aquele mesmo Filho do Homem, Cristo, que era a pedra de fundamento, agora é pedra de coroa. Ele veio, e aí quem não viu, não viu. Mas já veio. E o problema é se você ficar esperando no Brasil. Eu quero ver ele vir no Brasil, porque eu quero ver ele, olhar assim. Não, não era aqui. É que nós não sabíamos dessas coisas. Era para ser na América, ele tinha que vir na América. Eram os americanos que iam ver. No Brasil, era a mensagem da esposa.
O Brasil é a mensagem da esposa. A esposa é morena. Isso é a Bíblia, Cantar de Salomão. Deus falou para o irmão Brana, testificou para o irmão Brana que a esposa é morena. E morena, o irmão Brana falou, é fênix. Deus diz, eu nunca te disse que é de lá. Eu te disse que ela é morena. Deus não falou. Deus não falou o país. Deus não falou o país para o irmão Brana, mas quando o irmão Brana falou fênix, Deus falou, eu não te disse que ela é de lá. Eu te disse que ela é morena. Aí o irmão Brana pensou em Novo México, que já vem a mistura do Novo México para cá. Então aqui está, porque a noiva, ela é uma mistura. A noiva está aqui. Você sabe que ela tem uma pregação. Importa que profetize outra vez. Para quem? Outra vez. Há muitos povos, nações, línguas e reis. Exatamente, viria para que, quando que saberíamos disso, que a mensagem chegaria ao Brasil e a noiva estaria exatamente no Brasil. Não seria aquela noiva escura da África, não seria a branca da América, mas seria a morena, que é no Brasil, que é a mistura de todas as raças. Vocês podem ver que as raças vieram. Aí no sul está mais cheio de raça. Isso é espanhol, é francês, é italiano, alemão. Alemão tem bastante alemão. Entende? Parece que veio lá da Alemanha, o rapaz. Então, até o irmão Rafael está no meio. Você vê? Não, se vocês notam isso daqui, parece ter uma brincadeira de Salomão falar que ela é morena. E o irmão Brana vem e prega sobre isso e diz, ela é morena. E Deus falou para o irmão Brana que ela é morena. E o irmão Brana achou que podia ser de Phoenix. Deus diz, não, eu não te disse que é de lá. Te disse que ela é morena. O irmão Brana repete isso na mensagem. Então por que não guardamos isso? A mensagem é para nós. Já veio a mensagem para um lugar, um país como o nosso, que já tem a mistura. Você está pregando essa mensagem. Quando você é um espanhol, está crendo nessa mensagem, Deus estava vendo você, lá antes da fundação do mundo, Ele estava vendo você como um membro desta noiva. Quando você é um negro que crê nessa mensagem aqui no Brasil, você foi visto por Deus lá atrás, Ele viu. Quando você é um francês que está aqui no Brasil, agora, então tem coisa que não adianta dizer, mas eu sou lá da França, agora é tarde. Eu sou lá da Inglaterra, não, lá já foi com Wesley. Olha, eu sou da América do Norte, não, lá já foi com Brana. Agora tem que ser do Brasil. Entende? Agora é do Brasil, porque a mensagem é esta, ela está pregando, tem um ministério, e nós estamos aqui para representar esse ministério. Entende? Nós estamos representando, qual o ministério? O ministério do entardecer, que chamou a esposa. Aí vem o esposo. Aí vem o esposo. Tinha que ser dito na 7ª era. Vocês vão na Bíblia, a própria Bíblia, São Mateus 25. E já mostra isso. É ali que vem a noiva. O chamado já vem exatamente aí. Aí vem o esposo. Quem foi que fez isso? Foi o mensageiro, dizendo para nós. Aí vem o esposo. O que é o esposo? O próprio mensageiro diz, o esposo é a palavra revelada. As pessoas pensam, o esposo, estou esperando Jesus para ele vir aqui. Não, o esposo é a revelação. O esposo é a palavra revelada. Fica esperando uma coisa, mas é outra. O povo está esperando a vinda de Jesus e veio outra coisa. Eles esperaram a vinda de Jesus, veio a vinda do Filho do Homem. Agora eles estão esperando o arrebatamento, mas o arrebatamento não pode dar sem ter estas coisas. Eu tenho aqui apenas um parágrafo, talvez era para ler isso aqui, né? Irmão Brana fala nesta mensagem, Abraão restaurado, parágrafo 122. Irmão Brana diz aqui que Deus teve que pegar Abraão e Sara, mudar eles. E Deus teve que pegar Sara e fortalecer o coração dela, porque com o coração que ela tinha, ela não podia dar luz ao filho. Porque ela estava com 90 anos, e uma mulher com 90 anos já está com o coração fraco. Ela não aguenta dar a luz. Deus teve que pegar Sara, renová-la para 18 a 25 anos, coração forte, e diz, agora o filho, o Isaac, vai chegar.
O que Deus teve que fazer nesse dia final, através do ministério de Mombrana, teve que pegar a Sara outra vez. Pegou ela de Sarai, que quer dizer contenciosa. Contenciosa é aquela que contende. Os selos não foram revelados. Os trovões não foram revelados. Vê de onde nós viemos. Da ignorância. Isso não aconteceu. Aí Deus pegou e mudou o coração dela. Porque ele chegou com o ministério, discernindo os pensamentos e intenções do coração. Então ele chegou com esse ministério nos Estados Unidos e discerniu. E aquilo formou a Sara. Agora você não é mais Sarai. Ah, mas você toma o povo dos Estados Unidos, tudo é Sarai. Tudo contende com a revelação. Sarai quer dizer contenciosa. Então, ela não crê, ela duvida. Aí Deus fala, você não pode duvidar, então eu vou mudar seu nome. E é fácil, Deus é fácil para fazer a coisa. Sarai. Eu tiro parte do seu nome, já fica só Sara, Sarai. Quer dizer contenciosa, Sara quer dizer princesa. É isso que eu quero você uma princesa. A princesa ela é delicada, uma princesa ela é filha do rei. A princesa, ela está num lugar abençoado. Essa é a princesa. Eu vou te fazer isso daqui. Agora eu te dou um coração forte. Agora se vocês escorregar e for até os filisteus, Deus podia até dizer, cuidado, só eu que posso tomar conta agora. E chegou a fome e Abraão reuniu tudo ali. Vamos para Gerar. Agora tem uma coisa, Sara. Você é uma moça muito bonita, um velho de 90 anos, não tem beleza, né? Se Deus não tivesse mudado ela, não tem beleza. Você acha que nós, com 90 anos, nós vai estar bonito? Não tem jeito mais de ser bonito. É quem gosta de nós que fala que nós somos bonitos. Aí tem os filhos, uma gracinha, cabelinho branco, uma gracinha. Mas também eu sou os filhos. Já está velho. Aí está velho, não tem jeito. E Deus pegou e falou com Abraão. Abraão sabia daquilo. Agora eu tenho que ir para Gerar. Só que vou chegar lá, aqueles homens vão querer você como mulher dele. Porque ela era bonita. Se fosse uma velha, ninguém ia querer. Era uma jovem, bonita. Eles vão querer ficar com você. Tem uma coisa, olha, diga para eles que eu sou seu irmão. E a Bíblia diz que Abraão estava com medo de morrer. E na hora de medo da morte, você mente mesmo. É medo da morte. Abraão ficou com medo de morrer. Fala, não quero nem saber. Você vai deitar com o rei, não quero nem saber, só quero saber que eu livre minha pele. É isso que Abraão pensou. É o que está escrito na Bíblia. Abraão com medo de morrer. Aí chegou lá, e essa menina aqui? Essa é minha irmã. Ela é meu irmão. Então manda ela para dentro, prepara ela para mim. Pensa bem o que passou na cabeça de Abraão. Hoje, a gente fica pensando nas coisas, assim, irmãos, porque a facilidade hoje, prepara essa menina para mim, vai lá para o quarto, eu preparo dentro de meia hora, está pronto, né? Mas lá eles tinham tantos meses de especiarias, que perfumava o corpo, banhava sempre, para depois ser apresentado ao rei. Quanto tempo, eu não sei quanto tempo ficou Abraão ali em Gerar. Mas só sei que deu tempo para Deus fechar a madre até dos animais. Nenhum animal, nenhuma fêmea gerou naquele dia, naquele tempo. Nenhuma mulher gerou. Só porque Sara entrou lá dentro. E o que Sara era? Antes ela era estéril. A hora que ela entrou em Gerar, ela não era estéril mais. Não era estéril, que se coabitasse com Abimeleque, ela geraria um filho. E aí seria uma perdição. Mas Deus entra em cena. Você pode ver, o eleito Deus sempre está guardando ele. Está de um lado. É Deus, só Deus, porque a gente não dá conta. Nem Abraão deu conta, isso quer dizer. Abraão, sempre eu vejo assim, Abraão aponta para os ministros. Os ministros não dão conta, os pastores não dão conta de livrar o povo. E talvez entregue o povo como Abraão entregou. Entrega o povo para Gerar, para o rei Abimeleque. Entrega, só que porque eles sabiam. O próprio Mombrana ensina que mesmo sendo uma nação ímpia, não vivia com uma mulher que tinha marido. Eles não viviam com mulher que tem marido, aí não. Mas falou que
É solteira? É jovem, não tem nada? É irmã dele? Não, não tem. Então, já ia ficar como mulher do rei ali. Mas Deus entrou e protegeu. Você sabe disso? Deus entrou lá quando ela estava preparadinha. Ela foi, o irmão Brana faz esse papel drama. Ela foi para a cama, tudo preparada. Já sabendo, sou mulher de Abraão. Eu falei que eu sou irmã dele. Vai para a cama. E Deus entrou em cena. O rei foi lá, preparou também. Irmão Brana faz as cenas dele chegar, ajoelhar na beira da cama, agradecer a Deus. Você sabe que eu sou um homem justo. E era justo mesmo, hein? Uma nação ímpia com gente justa. O rei era justo, gente boa. Agora eu tenho que tomar esta moça. Ela é irmã daquele rapaz. As orações eram feitas. Não é de qualquer jeito, não. Aí deitou na cama, diz o profeta. Ele deitou e dormiu. Ele não deitava ao lado de uma moça e dormia, tinha que fazer sexo. Deitou e dormiu. Deus estava naquilo. Deitou, dormiu, sonhou. A hora que ele acordou, você mentiu para mim. Aquele homem é seu marido. Ele foi despertado. Deus não deixou ele errar. Mas Deus não deixou ele errar porque ela era de Deus. Ela era de Deus. Então você vê Deus guardando, mesmo que o ministro não dá conta de guardar aquele povo, Deus guarda o eleito. Então você tem que pensar nisso. Você não precisa de um pastor lá na sua casa para ficar te guardando, para ficar olhando, não faz isso, não faz aquilo, não olha nisso, não olha naquilo. É você quem sabe, é Deus que está ali te orientando. Isso daí pode, isso não pode, cuidado com isso. É Deus que está ali, era Deus que estava orientando. E ainda você sabe do acontecido. Deus falou para ele: agora, rei, você vai e pede para Abraão orar por você. Ele, espera lá, eu que tinha que orar para ele, senhor. Ele mentiu para mim, então, mas ele é meu profeta. Certo? Ele mentiu, mas ele é um membro da minha noiva, da minha esposa, ele faz parte. Ele falhou. Vai lá, pede para ele orar por você. E Abraão, com o coração cortado, sabia disso. É Deus dando oportunidade para você. E você com a vergonha de Deus. Fala, Senhor, eu fiz a coisa errada, o Senhor ainda salvou minha mulher e salva minha pele ainda. Eu fazendo a coisa errada. Isso daí vocês podem aplicar. Não é arrebatamento ainda. Isso daí é antes do arrebatamento, é agora. É agora. Abraão e Sara foi com novo nome, mentiu com novo nome. Já tinha mudado o nome, já tinha transformado. Você sabe que nada podia nos transformar. A transformação que você pensa de eu voltar a ser novinho, não, isso aí é depois. No abrir e fechar de olhos. Aí eu vou ser novinho. Mas hoje a transformação que Abraão teve no físico é para a nossa alma, aquela transformação, aquela mudança de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, é para a nossa alma antes do arrebatamento. Essa mudança você tem aqui e você está sujeito ainda a mentir, você está sujeito a ser enganado, você está sujeito a ter problema, a dar problema para os outros, entende? E ainda Deus vai ali e diz, pede para ele orar por você, ele é meu. Alguém pode chegar e falar de você, Deus vai lá, pede para ele orar. As mulheres tinham parado de gerar, os animais tinham parado, a esterilidade que ela tinha, passou tudo para aquela nação que eles foram visitar. A esterilidade passou para a nação. Por isso Abraão teve que orar, para que as cabras viessem criar outra vez, para que as mulheres do rei viessem a criar outra vez. Elas não podem ficar estéreis. Eles não queriam mulher estéril. Naquele tempo você sabe que a mulher valorosa era a mulher que dava à luz filho. Hoje a mulher quase que tem valor é a que não dá luz, só dá sexo. Mas a mulher no Velho Testamento que tinha valor é a que dava à luz filho. E para o Novo Testamento Paulo veio e escreveu em 1 Timóteo 2,15: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Porque ele tinha que continuar com aquela mesma lei. Mas aí pôs um porém: se permanecer na fé com modéstia e bom senso.
Amém. Amém. Então vocês veem, Deus tem que ter mudado o nosso coração. Agora você tem um coração que aguenta o parto. É duro, um coração. Porque tem hora que você tem um coração de primeira e segunda etapa, não aguenta parto, está velho. Você está velho, tem um coração que não tem, olha, não tem novo nome, não tem nada. Um coração que não aguenta o parto para Jesus vir te arrebatar. Porque o filho prometido, agora, o que foi o Isaac para Abraão, o filho prometido não é o irmão Brano, o filho prometido é Cristo mesmo vindo nos ares agora para nos arrebatar. Irmão Brano ensina isso. O filho prometido é esse que vem aqui. Mas para o filho prometido vir me arrebatar, primeiro tem que mudar meu coração. Ele tem que tirar esse coração que não aguenta parto, não aguenta dor de parto. Não aguenta eu fazer uma escolha. Cuidado com o papai, cuidado com o vovô, que tem um problema no coração, não fala as coisas rápidas para ele não. Vai com jeito, falando. Não, agora Deus tirou isso. Deus mostrou para nós, você não pode ir sem mudar esse coração. Tenho que tirar de você esse coração que não suporta a dor do parto. Então é para você saber que ao crer nessa mensagem, você também sofre uma dor de parto. É como dor de parturiente, diz São Paulo. Você sofre aquela dor de parto. Eu tenho que sair de uma igreja, tenho que largar de companheirismo, tenho que largar de irmãos. Meu Deus, o que eu vou fazer? É uma dor. Para resistir isso daí, o Senhor tem que mudar esse coração. Me dá um coração novo, me dá um coração de revelação. E quando Ele te dá um coração revelado, aí você tem força de deixar tudo para trás. Oh, mas você não ama, eu amo, mas não tem jeito, isso daqui é melhor, a palavra é melhor, a revelação é melhor. Isso é Deus fazendo a obra no nosso coração. É Deus fortalecendo nosso coração, mudando como Ele mudou o coração de Sara. Você não pode, com esse coração você não pode fazer o rápido. Com esse coração você não pode subir. Com esse coração você não pode ser transformado. Vem cá, você tem que subir, você tem que ir para a glória. Você tem que saber dos trovões primeiro. Os trovões renovam seu coração. Os trovões te dão um coração novo. Posiciona isso agora na sua mente, no seu coração. A revelação posicionada no lugar certo amadurece o crente. Esse crente tem um coração transformado, como foi transformado o coração de Sara. E você é uma nova pessoa agora do arrebatamento. Amém. As revelações dos selos, dos trovões, do novo nome. E você sabe que tudo isso está na história? Trovões. As pessoas estão esperando trovões para frente. Novo nome. Estão esperando para frente. Não. Nós estamos pregando para vocês. Trovões, novo nome, terceira puxada, selo, sétimo selo. Está tudo na história. Ficou para trás. Está na história. Sabe o que era a lei? A lei ficou na história. Jesus veio e tirou a lei da história. Mostrou a graça. Tirando a lei da história. Ele não tinha que falar, vocês têm que guardar sábado. Não. Agora não. Lá a lei de santificado seja o meu sábado. Mas aqui agora a graça diz, vocês oram assim, santificado seja o teu nome. Porque agora aquele sábado está encarnado. Lá era santificado seja o teu sábado, aqui é santificado seja o teu nome. Porque o sábado está encarnado, então é o nome do sábado, Jesus. Ele tirou a lei da história. Jesus depois ficou na história. 2 milênios Jesus ficou na história. Brana veio e tirou Jesus da história. Brana veio para isso. Tirou Jesus da história. Oh, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus curou, ele fez isso com a prostituta. Aí Brana veio e fez a mesma coisa. Tirou Jesus da história. Vocês estão pensando naquele Jesus lá? Não, ele sai. Aquilo é o Jesus histórico. É de 2000 anos atrás, ficou na história. Agora, eu estou aqui com o ministério tirando Jesus da história. Quando ele tirou Jesus da história, ele fez as mesmas obras que estava indicado para Jesus fazer nele nos últimos dias.
para poder tirar. Irmãos, a pessoa não entende, mas é Jesus tirando Jesus da história. Só que Jesus tirando Jesus da história, é Jesus em Brana tirando Jesus da história, nesse testamento, no Novo Testamento, período de 7 anos da igreja. Então, Jesus em Brana tirando Jesus da história. Isso é o trabalho de Deus, é Deus tirando ele da história. Você pega Deus e deixa Deus na história, forma dele uma história. Aí você faz a história do fulano, a história do Beltrano, a história de Pedro, a história de Paulo, a história de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley, pentecostais, tudo ficou na história. Agora também Brana ficou na história. O 7º anjo ficou na história. Nós não estamos fazendo um outro papel maior do que o 7º anjo, não. Se não tiver o papel da esposa de Cristo, não tira o 7º anjo da história. Porque ele ficou na história. Desde 63 até o ano 2000, ele estava na história. Mas do ano 2000 para cá, então a noiva, a esposa de Cristo, tirou o 7º anjo da história. Para uns eles leem assim, e dizem, ele vai fazer isso. Outros podiam ler e dizer, ele fez isso. E agora você vem para tirar esse 7º anjo da história, porque ficou lá atrás. As pessoas hoje, se tivéssemos o irmão Brana. Hoje é assim. Se tivéssemos o irmão Brana. Eu não posso falar mais nada. Se tivéssemos o irmão Brana. Por quê? Você pensa só, porque ele orou, você veio de tal cidade, seu nome é tal. Não, tudo bem. Você consultou com tal médico, tem tal doença. É isso que você quer? Não. Estamos tirando o 7º anjo da história. O que o 7º anjo veio fazer? Leia a Bíblia, leia Apocalipse 10. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O que vem fazer a esposa hoje? Tirar o 7º anjo da história. Ele não fez isso, então eu vou provar para vocês que ele fez, que está na história. Então eu estou tirando o 7º anjo da história. A noiva hoje está tirando o 7º anjo da história. Esse ministério da esposa tira o ministério do 7º anjo da história, faz ele ficar claro, vivo. Aí você diz, é o Osmar pregando. Não, é o 7º anjo. Nós só estamos aqui para tirar ele da história. Não tem nada. Aí você diz, é Brana, não, era Jesus. E aí vem aquela complicação. Aí está chamando Brana de Jesus. Não, foi o próprio. Bom, eu teria que ler. Eu vou ter que ler, porque senão as pessoas têm dificuldade, né? Porque o irmão Brana mesmo é quem fala isso. Espera lá, você está dizendo que é Jesus? Brana? Não, deixa eu ler. 239, a união invisível da noiva. Isso é mensagem. Falta só a gente posicionar essa revelação. Posiciona. Observe a condição em que Sodoma se encontrava nesse dia. Observe a condição da igreja hoje em dia. Note o que sucedeu a Abraão, o escolhido. Note o que sucedeu a Ló, aqueles ali embaixo em Sodoma. Observe a Billy Graham e Oral Roberts, e eles ali embaixo entre essas denominações. Observe a igreja escolhida. Abraão, tirado para fora. Observe que classe de sinal. O próprio Jesus, o Deus encarnado ali parado em carne humana. Que era o ministério de Lembrando? O próprio Jesus, o Deus encarnado parado ali em carne humana. Mas como é que ele chamava? Brana. Quando eles dizem assim para você, o novo nome é Jesus, eles estão incorrendo no perigo que o irmão Brana largou de pregar lá atrás, quando chamaram ele de Jesus. Chamaram William Branham de Senhor Jesus Cristo. Eles tinham que ver o Senhor Jesus Cristo operando nessa carne humana. É isso que o irmão Branham está dizendo aqui. O Deus encarnado parado ali em carne humana. O próprio Jesus. O irmão Branham está dizendo, o próprio Jesus. O Deus encarnado parado ali em carne humana. Onde? Agora você vê, vamos ver o próprio Jesus parado ali em carne humana no tempo de Abraão. Era Elohim. Assim como foi nos dias de Abraão, nos dias de Ló, seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Agora você vê o próprio Jesus parado em carne humana. Quem que era? Brana. O próprio Jesus parado em carne humana.
Só que você tinha que olhar por fora e ver brana. Aqui, essa carcaça aqui é brana. Você via, nós queremos a lei de Moisés. Não, você tem que querer Jesus, porque a lei está aqui dentro. A lei de Moisés está aqui dentro. Dentro de Jesus estava a lei de Moisés. Jesus não desfez com a lei. O irmão Brando diz, Jesus magnificou a lei. Ele não desfez com a lei. Um não desfaz com o outro. Brana não desfez com a graça. Magnificou a graça. Porque a graça agora estava encarnada na revelação, chamado Brana. Ali estava a graça encarnada. Então você tem que ver hoje esse ministério. E ele disse-me: importa que profetize outra vez. Se importa que profetize outra vez, porque já profetizou uma vez. Importa que profetize outra vez. Há muitos povos e nações e línguas e reis. Irmão Brana profetizou para povos, reis, nações, línguas e reis. Irmão Brana fez isso, foi lá, profetizou lá. A noiva faz a mesma coisa. A mesma coisa. Ela tem que cumprir o mesmo papel, porque ela tem que profetizar assim. O problema é de você pensar que nós temos que ir lá na Inglaterra falar com o rei da Inglaterra. É você pensar que nós temos que passar por todas essas nações aí e pregar para elas. Não, elas estão representadas dentro do nosso país. Todas as nações estão representadas dentro do nosso país. Entende? Está aqui, é pregar a povos, reis, nações de língua. Outra vez, profetizar outra vez, é repetir o que foi profetizado. Profetizar outra vez. Então, porque a primeira vez os Estados Unidos não entendeu. Fale no Brasil então para ver se tem alguém que entende. Profetize isso no Brasil, outra vez, o que foi profetizado no púlpito do Tabernáculo Brana, lá em Jeffersonville, Indiana, profetize no púlpito do Tabernáculo Brana em Franca, para ver se o povo entenda. Profetize outra vez, fale a mesma coisa, repita isso agora. Profetize outra vez as mesmas coisas, porque não posso pregar coisas que Brana não pregou. Eu não posso profetizar uma coisa que Brana não pregou, porque quem foi profeta foi Brana. Eu tenho que repetir aquilo, porque a noiva, ela é profeta. Foi o irmão Branco que diz, ela tem o assim diz o Senhor. Agora, ela é uma mulher. Ela é uma mulher. E mulher não tem ministério. Então, aonde que é implantado o ministério? Dentro de homem. É dentro do homem que Deus implanta. E aquele homem é o representante da noiva naquele dia. Então, ele representa a noiva naquele dia. Você quer representar essa noiva? Deixa esse ministério ser implantado em você. Então, eu vejo, eu profetizo as mesmas coisas que Brana profetizou. Estamos tirando o 7º anjo da história. O que o 7º anjo veio fazer? Veio revelar 7 trovões. Está escrito ali. É revelar 7 trovões. O irmão Brana disse que já está tudo feito. O irmão Brana disse, está tudo revelado lá. Os 7 trovões, está tudo revelado lá. Os 7 selos declararam que eram os 7 trovões. O irmão Brana está falando, perguntas e respostas número 478, o desvelar de Deus 273 a 278 e também a terceira etapa. Nós estamos esperando a terceira etapa, porque vai ter a visão da tenda. A irmã Brana veio e diz 262, os ungidos dos últimos dias, a terceira etapa foi. Estamos tirando isso da história, gente. Só isso. Irmão Brana diz foi, se foi é história. Tudo que foi vira história. Irmão Brana é que diz foi. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Então nós estamos tirando isso da história para provar para vocês que a história é verídica. E que o 7º anjo cumpriu Apocalipse 10. Ele revelou selos, trovões, novo nome. Tudo está revelado. Tem hora que as pessoas... Teve alguém que criticou, dizendo que é uma coisa, até uma crítica boa. Uma crítica é sempre construtiva. Olha, diz que sabe o novo nome. Mas a Bíblia diz que é o novo nome também da Nova Jerusalém. Se eles pudessem pegar a mensagem do irmão Brana, eu esqueci o título dela. No início da mensagem, ele fala sobre isso. Ele diz, se T.L. Osborne, que chama uma cidade ali com um nome moderno, ele diz, eu posso chamar Kentucky de Jerusalém. O próprio irmão Brana diz, posso chamar Kentucky de Jerusalém.
Está aí na mensagem, irmão Brana falando sobre isso. Não poderia, eu chamo Kentucky de Jerusalém. Ele foi mostrando, mas espera lá, Nova Jerusalém. Aí você pensa, vai ter uma Nova Jerusalém, assim, o novo nome da cidade. Lá está escrito, eu vou revelar para ele o nome do meu Deus, o nome. Qual o nome do meu Deus? Jesus Cristo. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Então você sabe que a cidade lá foi Jerusalém lá atrás, do nome. E o meu novo nome. Então, todas essas revelações estariam exatamente dando nesse tempo. O que farei com Jesus chamado Cristo? Com a tradução da voz de Deus. Exatamente nas primeiras páginas ali, irmão Brana testifica disso daí. Então, se você quer saber, você pensa que, mas a Nova Jerusalém vai ser... Espera lá, quando você estiver numa outra Jerusalém, que não haverá morte, aí é diferente, uma outra cidade que não tem morte, é novo céu, nova terra. Entende? Mas, se você notar, quando veio Cristo em Jerusalém, lá atrás, agora não podia vir Cristo em Jerusalém velha, que a Jerusalém velha está entre os judeus. Não, agora ele é gentil, Deus vem com o ministério gentil, então tinha que ter uma Jerusalém gentia. É difícil para o povo entender isso. E está na mensagem, uma Jerusalém gentia, então seria exatamente aquela cidade de Tucson. É Tucson. Não poderia chamar Tucson de Jerusalém se tivesse enquanto. Hein? Parágrafo 25. Deixa eu ver. Espera um pouquinho, deixa eu ler para vocês, que eu acho que é bom a gente confirmar essas coisas assim, né? Eu não estou com uma mensagem, mas internet é bom para essas coisas aqui que aprende. O irmão Brana falando, e antes, enquanto estão abrindo, eu gostaria de anunciar que nosso irmão Oral Roberts estará em Jerusalém também, na próxima sexta-feira à noite. Por isso vocês todos vão querer vir. Você diz, onde? Alguém diz que a Flórida era uma terra prometida. Suponho que posso chamar Tucson de Jerusalém. Phoenix está no vale, veja, Jericó estava logo além do vale, em Jerusalém. É irmão Brana falando, nunca sairei daqui desse jeito. Sairei? O irmão Oral Roberts fala na próxima sexta-feira à noite. Tenho certeza que todos vocês terão prazer em ouvir. Será um prazer tê-los aqui. Que coisa boa, né? Agora, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o irmão Oral Roberts estaria em Jerusalém. Aqui em Jerusalém. Era Tucson. Aqui. Por quê? Foi lá em Jerusalém que Jesus morreu, que Jesus foi crucificado. Por que Tucson? Foi em Tucson que os selos manifestaram, que Jesus veio nas nuvens. É ali em Tucson. É ali, foi onde ele veio. Então são coisas que as pessoas não conseguem posicionar. Então vamos posicionando a revelação. Aí você posiciona essa revelação. Espera, aquilo ali é Jerusalém? Foi o Brano que falou, filho. Ele disse, se o outro pode dizer que é isso, eu posso dizer também aqui. Porque ele sabia o que ele estava dizendo. Da Jerusalém, daquele dia. Eu posso chamar Tucson de Jerusalém. Deixa que isso só fale ao coração e posiciona isso. Nós estamos tirando o ministério da esposa de Cristo, é tirar irmão Brana com o seu ministério de sétimo anjo da história. E a esposa, tirando o sétimo anjo da história, é porque o ministério é o presente. O ministério que está na história é o passado. Tem que se entender. O ministério do irmão Brana está no passado. Espera lá. O ministério do irmão Brana está no passado. Depois do irmão Brana, ele mostra. É como está na Bíblia. Se você não vê isso aqui direitinho na Bíblia, o ministério do irmão Brana é Apocalipse 10, de 1 a 7. Vê se o irmão Brana leu alguma escritura e disse para nós que o ministério do sétimo anjo é Apocalipse 10, de 1 a 11. Ele nunca falou isso. Por quê? Porque ele sabia que o ministério do sétimo anjo é Apocalipse 10, de 1 a 7. De 8 a 11 é o ministério da esposa. Ela vai ao anjo forte, que o anjo forte era Cristo, na nuvem. Quando ele desceu para a terra, ele era Brana.
Então você vai ao anjo forte, agora, que tem o livro na mão aberto. Com o livrinho aberto, o único homem na terra que tem o livrinho aberto, que eu posso ir a ele e pegar o livrinho aberto, é a mensagem de William Branham. O único. Eu vou ali, pego o livrinho aberto. Pega o livrinho aberto, come ele. É o que nós estamos fazendo, irmão. Essas reuniões nossas é para comer o livro. Aí você já viu muita gente meia doida comendo papel. Aí eles falam, esse povo deve ser doido, eles comem o livro, não é só um papel, não é só uma folha de jornal, não. Eles comem o livro. Mas nós comemos o livro, que a Bíblia diz que é para comer o livrinho. Quando eu escuto essa mensagem, eu estou comendo. Vocês estão escutando aqui, vocês estão comendo. E vocês podem ver que vocês estão comendo e está descendo. Tem uns que vêm e mastigam a mensagem, fica o culto inteiro mascando que nem masca fumo. Masca, e daqui a pouco já faz... Joga fora. Eles não engolem. Mas aqui está dizendo que é para mastigar. Vai na boca, ele é doce. Mas depois ele vai descer para o ventre. Ele vai ser amargo. Aí é a hora que você perde companheirismo. É a hora que ninguém quer te seguir. É a hora que chama você de doido, você sabe que não está. Chama você de demônio, você sabe que você é Deus. Não tem jeito. Entende? Então o livro ficou amargo. Mas eu estou sozinho. Mas é assim mesmo. Esse livro é tão bom que eu como vivo sozinho. Você não vê um bando de águia voando. Não, você vê bando de periquito, papagaio, andorinha. Mas águia não. Pardais. Mas águia não. Águia, para você ver, dá o que fazer. Quando você vê assim, é uma águia, não, urubu. Está bem alto, hein? Mas ainda é um urubu. Você tem que ver, é águia. A águia vai além, a águia enxerga, o urubu não enxerga, ele sobe, mas ele não enxerga nada. Que adianta subir, diz o irmão Brana, se você não tem olhos para enxergar o que está acontecendo aqui embaixo? O que adianta você subir em Deus, se não tem olhos para enxergar o que a Bíblia disse? Eu sou um grande pregador, eu sou isso, sou aquilo, e formado, e PhD, e LLD, seja o que for. Você foi formado para tudo isso, mas não enxerga o que está acontecendo aqui embaixo. Você subiu tanto que não enxerga, então você não é a águia, é abutre. Subiu, mas não enxerga. O irmão Branham diz que a águia sobe, mas ela enxerga uma mínima coisa mexer aqui na terra. Por isso eu sempre digo, ela não perde. Você já viu num filme, a águia, é incrível aquilo. Ela sai de cima, você só vê ela e vai. Até ela chegar lá, o peixe saiu do lugar. Não. Ela olha, ela vê aonde ele vai, é aquele, ela não pega outro. É aquele que ela viu lá de cima. Ela vai e cata, e você vê ele subindo, aquela águia subindo com aquele peixe nas garras, e vamos embora. Ela não errou, ela pegou o peixe que ela viu. Deus não errou. Ele pegou você que ele viu. Tem tanta gente numa cidade. Não é ser pessimista também não, mas tem tanta gente numa cidade. Você saber que a águia mãe, o grande Deus, saiu lá e vai lá no Tietê e cata só essa família. Você vai fazer o quê? Hein? Passa aqui em Rio Claro, cata só vocês. É tão pouca gente. E é interessante, Deus não perde, ele está de olho, é você mesmo. E não adianta que você não vai escapar das garras dele. Você não escapa das garras de Deus. Assim como não se escapa de maneira alguma das garras da águia natural, você não escapa das garras da águia Deus. Ele te viu e ele desceu. Ele desceu e te pegou. Eu vou ser alimento de Deus. Tudo bem, vou alimentar Deus. Eu alimento Deus em casa, alimento Deus na rua, alimento Deus na igreja. Você dá alimento para Deus. Abraão também alimentou Deus. Deus chegou na casa dele e ele mandou matar. Vamos matar aqui o novilho cevado, aquela vaca velha, que a carne cheia de espuma, não, que é coisa dura. Não, vai lá, pega um novilho cevado, aquela carninha macia. Entende? Vamos dar para Deus um alimento de uma vida melhor. Essa carne dura, essa coisa velha, grossa, nossa, não. Vamos dar nova natureza, nova vida, novo coração. Obrigado, Senhor,
por mais este momento de desfrutarmos das bênçãos da sua palavra. Sabemos que assim como o Senhor desce e alimenta seu povo, alimenta sua igreja, a gente está aqui comendo desse pão, porque a águia mãe desceu. O Senhor mandou uma águia aqui na terra, chamada William Branham, o 7º anjo, Senhor, e ele acabou me pegando, Senhor, acabou me pegando. Essa mensagem acabou me agarrando e eu não tenho jeito de escapar dela mais, Senhor. Não tem jeito. O 7º anjo, a revelação, que é a revelação da águia, essas unhas tremendas, essas garras tremendas dessa águia, me agarrou nesta revelação e eu comi o livrinho. E eu tenho que falar para os outros que os selos foram revelados, que Branham foi o 7º selo em carne humana, que os trovões estão revelados nos selos e que Deus tem novo nome num homem aqui na terra. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.